Gravar, gente. Então, Oh. boa noite, meus alunos lindos que me amam. Me amam mais que a professora Ana, Ah! tá registrado, né? Então, como eu estava dizendo antes de Esse deles. gravar, motivado na dúvida da Dai que ela me mandou ali no WhatsApp, por conta dos cronogramas das disciplinas EAD, a gente vai ter uma reorganização. A gente vai ter uma reorganização nas apresentações, tá? Então, Dai, veja lá, você foi a motivação disso tudo. Você foi minha orientação, essa luz divina que me trouxe a informação, que me trouxe a necessidade de ajustar o cronograma, viu? Gostou? Não? Nada? Então tá bom, semestre que vem no pré-projeto do TCC a gente conversa. Quero ver você não ser conquistado por um problema e uma hipótese bem bonitas. Ah, me ama, Dai. Poxa, mas tudo bem. Aí, gente, o trabalho aqui é aquele trabalho que a gente já conhece, né? A ideia da gente fazer a sequência didática. Na aula passada, vocês tiveram uma aula com a professora Ana sobre aquela tese em que a gente discutia a leitura, né? De como se formar leitores e estratégias de levar a leitura para a sala de aula. E hoje a professora Ana vai seguir nessa discussão, né, de como a gente deve trabalhar a literatura em sala de aula, né? Um texto um pouco mais filosófico e menos instrumental que o primeiro, né, mas ele traz algumas reflexões muito importantes para a sequência didática que vocês vão apresentar para a gente. A parte 1 do trabalho, então, eu pedi que vocês analisassem a BNCC do ensino médio, lembrando que a gente está trabalhando nessa disciplina com romance, né? Até essas duas últimas aulas sobre ensino de literatura, a gente só estava discutindo a questão do romance. Então eu pedi para vocês olharem lá na BNCC e entender qual que era a competência específica e habilidade da BNCC do ensino médio que vai trabalhar a questão da literatura que vocês vão discutir na aula de vocês. Deixei ali para vocês a indicação de quais páginas realizar essa leitura, né? E o link ali da BNCC. Na sequência, então, vocês deveriam trabalhar um romance pós-moderno. Todos os grupos me mandaram, a gente fez até uma listinha ali no WhatsApp, tá? E a parte 1 do trabalho, e aí vem a novidade, a gente vai reduzir um pouquinho, ele já era curto, mas a gente está reduzindo um pouquinho o tempo da apresentação, tá? Então, a gente tem 10 minutinhos, né, sobre a obra literária, né, explicar ali o porquê vocês escolheram essa obra, porque ela é pós-moderna, e um resumo do enredo, então é uma discussão literária mesmo, uma pré-análise até para justificar o plano de aula que vocês prepararam na sequência. E a parte 2, vocês vão preparar uma sequência didática, né? Como eu já expliquei na primeira aula do semestre, escolher um eixo temático, né? Pensar ali numa atividade de tomada de consciência, na sequência, né? As atividades significativas, as atividades lúdicas, a fixação do conteúdo, a avaliação significativa e a ideia é que aqui dure 15 minutos, ou seja, a primeira parte, então, a gente tem 10 minutos e a segunda parte, 15 minutos. E aí, a gente tem 10 minutinhos em que eu vou tirar dúvidas, conversar, questionar, debater e tudo mais, tá bom? Então, a gente vai ter ali em torno de meia hora, 35 minutos por apresentação, tá? Bom, eu fiz o contato com o professor Alex e a gente vai fazer essas apresentações no dia 27. Então, a gente tem 12 dias para as apresentações. Dia 27 é uma segunda-feira. Então, sem ser a próxima segunda-feira, a outra, tá? Esse seminário vai acontecer das 19h15 até às 22h. Então é a noite inteira, né, o período inteiro de apresentações. E eu coloquei aqui uma sequência, né, começando pelo grupo da Yasmin.
passando para o grupo da Daiane, na sequência o grupo do Vitor e terminando com o grupo da Larissa, tá? Então tem ali o horário de cada grupo, tá? Então a gente vai tentar respeitar os horários para não passar o tempo, porque senão a gente vai até às 11 horas da noite, tá? Bom, Não é presencial, né? e aí essa é a pergunta que eu ia fazer. O que vocês querem fazer? Vocês querem ir presencialmente para a gente fazer as apresentações lá ou preferem virtualmente? Eu prefiro virtualmente. Vamos fazer, Virtualmente. vamos fazer uma votação no chat? E aí a gente decide aqui o que vocês escolherem, a maioria escolher, a gente faz, tá bom? Bom, acho que já deu maioria ali de virtualmente. Então vamos fazer virtualmente, tá? Mas eu vou pedir para vocês não atrasarem, porque é a noite inteira de apresentação. Então é interessante que a gente, né, cuide ali do tempo e ninguém se atrase para começar. O primeiro grupo ali principalmente, tá? Eu também pedi essa sequência didática por escrito. E eu tinha pedido lá na primeira apresentação que ela fosse entregue por e-mail. Aí tem meu e-mail ali, dn.martins@gmail.com. A apresentação é dia 27. Eu tinha pedido para entregar um dia antes, porque eu quero ler antes da aula, né? Eu quero conhecer antes da apresentação. Então vocês precisam me entregar no dia 26, tá? Lembrando que o seminário vale 3 pontos, a sequência didática vale 1 ponto. Então, aqui a gente tem 4 pontos do bimestre. Na sequência, a gente vai ter uma prova, valendo 3 pontos, e a avaliação integradora, que para essa turma vale 2, que já foi, e o projeto integrador, que vocês também já fizeram, que valia 1 ponto para a turma, ok? Bom, semana que vem a gente não tem aula, porque é a semana da avaliação, se eu não me engano, né? Deixa eu até confirmar. É isso, né? Que eu mandei ali no grupo. Eu tô tão confuso com as datas. Dia 22 é a prova de vocês. Dia 22 é quarta-feira que vem, exatamente. Então, semana que vem a gente não tem aula, a gente tem a avaliação do EAD para o quinto e para o sexto período só. Então, quem é do sétimo, quem está fazendo TCC e estágio, não tem essa prova. Aí vocês usem a aula de quarta-feira para adiantar as entregas do TCC e do estágio. Na verdade, adiantar não, né? Garantir aí que o prazo está acabando. Quem vai fazer a prova, quem é do quinto vai fazer a prova de empreendedorismo, quem é do sexto vai fazer a prova de metodologia e técnicas de pesquisa. E aí vai ser na sala 217 e quem vai aplicar é o professor Alex, tá? Bom, aí na outra semana, na outra quarta, como eu usei a segunda do professor Alex, ele vai dar aula para vocês na quarta, tá? Virtualmente também. Então, na última semana de aula, a gente vai ter os seminários, que eu vou adiantar para a segunda, e na quarta, o professor Alex dá aula, ok? Então, essa é a última aula aqui de vocês de teoria dessa disciplina. A professora Ana vai conduzir para a gente. Eu tive um segundo semestre de bastante surpresa, né? Não sei se eu contei para vocês, mas eu conduzi 4 comissões de reconhecimento de curso. A gente reconheceu o curso de letras EAD com nota 5, que é nota máxima, pedagogia EAD com nota 5 também, que é nota máxima, história EAD com nota 4 e geografia EAD com nota 4. Então, praticamente todas as nossas licenciaturas foram reconhecidas e letras e pedagogia com nota máxima, né? Então, são pouquíssimos os cursos no Brasil que têm essa nota e a gente conseguiu aqui na Uniandrade. E semana que vem eu tenho mais um curso para reconhecer, que é o de secretariado EAD. E o MEC marcou assim, a hora que ele quis, no momento que ele quis, sabe? Foi tudo muito rápido. Então, eu tive que me comprometer com algumas coisas, mas a gente teve, e vocês estavam morrendo de saudade, a maravilhosa contribuição da professora Ana. Tenho certeza que foi muito mais produtiva até do que eu poderia trazer,
pela experiência que ela está tendo lá em sala de aula, né, a gente está discutindo aqui, principalmente agora, práticas de leitura em sala de aula. O que a professora Ana está fazendo, né, de mais precioso nesse momento é isso, né. Vou deixar ela com vocês agora, só vou perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre os cronogramas aqui. Só vou responder antes a pergunta da Yasmin, você pode fazer no mesmo dia, ali no dia, acho que é o dia da prova ali, eu esqueci que dia que é. Eu tô bem doidinho, dia 22, pode fazer sim. Faça as suas provas do 20% primeiro, né, a tua prova ali do, acho que a tua é metodologia, né, e depois vá fazer a tua prova do período especial, tá bom? Aí se não der tempo, você tem ainda quinta e sexta para tentar ir, tá bom? Quem mais tem dúvida? Eu não entendi qual que era o link. Desculpa. Qual que era o link com o início do que ia acontecer? Qual que era a mudança na estrutura? Eu não entendi. Era É só a porque a agenda? gente é porque a gente o fato da gente ter a prova semana que vem, quem me alertou foi a Dai. Ah, tá. A prova no caso do Alex, com o Alex, né? Isso, aquela Que é dia você 22, daí depois a do próximo é dia 27, que já é, na verdade, a sua aula que você trocou com o Alex. isso Não, aí. isso daí eu entendi. Aham. Que a Achei que gente fosse teria algo o mais grave. isso, não, a gente teria os seminários em 2 semanas. Aí eu Ah, acabei é fazendo verdade, você tudo em uma adicionou. semana só, né, Uhum. diminuindo um pouco o tempo e puxando pra segunda, justamente por conta da prova que a Dai me alertou. Ah, é verdade, agora eu lembrei. Você tinha dividido em duas vezes mesmo. Mas daí Isso agora aí, ficou em uma vez. isso mesmo. Tá bom? Tá bom. Gente, boa aula pra vocês. Boa noite. Beijo, Ana. Obrigado, viu? Beijo, Denise. De nada, imagine. Oi, pessoal. Então, boa noite novamente. A Larissa, né, deu tchau também para o Denis ali. Vamos hoje conversar sobre um texto que é bastante interessante. Alguém conseguiu dar uma lida nesse ensaio que o Denis propôs para a gente trabalhar na aula de hoje? Alguém conseguiu? Não sei, que às vezes não dá tempo, né, de vocês lerem, fica meio corrido, não sei, não leram, a Fran não conseguiu. Alguém chegou a fazer a leitura? Bom, então assim, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um breve apanhado do conteúdo do texto para depois a gente entrar na discussão, tudo bem? A Lourdes também não conseguiu. Gente, esse, ensaio que a gente vai trabalhar hoje, já para começar, tudo bem, Yasmin, sem problemas. Já para começar, eu quero só explicar um pouquinho qual é a ideia de ensaio. Ele não é um artigo científico, por exemplo, no modelo que o pessoal que vai se formar agora em letras, no segundo semestre, vai fazer. Qual é a diferença do ensaio para o artigo científico? O artigo científico tem toda uma metodologia que vocês estudam, principalmente quem for fazer o TCC, que você tem que apresentar o objetivo geral, os objetivos específicos. Claro que quem trabalha com plano de aula já sabe fazer isso, de separar objetivo geral, objetivos específicos e a metodologia da aula. Para o trabalho científico de conclusão, para o TCC de vocês, isso também é feito. Só que levando em conta métodos, digamos assim, da academia. E por que que isso às vezes se torna extremamente difícil quando a gente está falando de literatura? Porque a literatura não é ciência. E a gente tem que usar a metodologia científica para escrever um artigo sobre literatura que não tem uma base científica. Quem é que acaba ganhando nessas situações todas? Os trabalhos que são feitos, principalmente com coleta de dados, por exemplo, ou com uma análise qualitativa ou quantitativa, porque eles acabam conversando mais com esses manuais de metodologia científica e com o TCC de vocês. Então, o artigo científico ele está muito baseado na ideia dessa metodologia. Eu tenho uma ideia, eu proponho um caminho de investigação, eu levanto hipóteses, testo as minhas hipóteses ali na situação, na prática, e depois eu olho para os resultados e escrevo sobre eles.
isso é método científico, mas quando a gente está analisando um romance, a gente está analisando literatura, eu tô testando o quê? Né, hipóteses, claro que a gente tem em cima do romance, né, a gente tem uma base teórica que está sendo desenvolvida, pode ter uma base teórica que está sendo desenvolvida ali, mas não se trata de experimento científico propriamente dito, como vai ocorrer em outras ciências, por exemplo. Tá, então, às vezes dá aquela travadinha, né. Mas quando a proposta é a produção de, ensaio, que foi o texto que o Denis nos enviou para análise, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o ensaio é muito livre. Para você escrever um ensaio, você pode usar o depoimento das pessoas, por exemplo. Você não precisa usar dados e autores super conhecidos para fundamentar tudo que você fala. Não, você chega e diz: "Olha, gente, eu vou contar pra eu vou expressar a minha opinião nesse ensaio aqui". E no caso, o que que o autor desse ensaio que o Denis propôs, ele usa para fundamentar o que ele diz? Os depoimentos dos alunos. E aí que eu achei muito interessante a proposta. Deixa eu só compartilhar um pouquinho a tela com vocês, que eu montei uma apresentação. Então vamos lá. Olha o nome do ensaio. É Ensinar Literatura. A que será que se destina? Eu achei tão bonito porque tem aquela música do Caetano, né, que fala "A que será que se destina?", e é um artigo escrito pelo Caio Gagliardi, que ele é um professor da USP, e faz em memória do professor Luiz Dantas. O professor Luiz Dantas foi professor do professor Caio na USP também, num dos primeiros semestres, e diz que ele apresentou Dostoiévski para ele, que não é nada simples, é muito encantador Dostoiévski. Então, esse ensaio do Gagliardi, ele trata do experimento que ele fez em sala de aula, a respeito de leitura e escrita de estudantes de letras e da opinião desses estudantes de letras em relação ao ensino de literatura na escola. Ele, naquela aula, ele fez a seguinte proposta: ele pegou uma carta de um estudioso de linguística, mais especificamente, também da USP, que escreveu uma carta, essa carta, né, lá, e mandou para a Folha de São Paulo. E nessa carta à Folha de São Paulo, ele faz uma crítica ao ensino de literatura na escola. E os principais argumentos que o autor da carta traz é que o ensino de literatura na escola limita-se ao historicismo literário. Que a gente vai lá na escola, agora eu acho que já nem mais tanto assim, mas até um determinado momento, a minha formação em literatura na escola foi história da literatura quase que única e exclusivamente. De dizer a data, 1836, Suspiros Poéticos de Saudade, Gonçalves de Magalhães, significa o início do romantismo. E ensinava-se isso. Aí até se mandava os alunos do ensino médio lerem alguns romances, mas o principal que se cobrava nas provas eram esses dados sobre a biografia do autor, sobre as escolas, quais eram as obras que pertenceram a tal período literário, e nada sobre o texto em si. Então isso foi uma época, e ele faz uma crítica a isso, eu entendo perfeitamente essa crítica. O segundo argumento que ele usa é que o corpus estudado nas aulas de literatura na escola, no ensino médio, restringe-se às literaturas brasileira e portuguesa. Bom, se literatura é vinculada à disciplina de língua portuguesa, evidentemente que nesse caso se estuda a arte da língua na literatura brasileira e portuguesa. Poderíamos usar todos os escritores africanos de língua portuguesa, os escritores de Goa, também em língua portuguesa, né, mas acaba se trabalhando só Brasil e Portugal, e muitas vezes só o Brasil não se entra em Portugal. Então, esse estudioso faz críticas e o Gagliardi não concorda. Então ele dá a carta para os alunos lerem no espaço de uma aula e diz: "A proposta de hoje de trabalho vai ser o seguinte: ler essa carta ao jornal e escrever uma carta em resposta argumentando com tudo aquilo
que o autor, o linguista, apresenta como motivo para dizer que não é necessário, talvez, estudar literatura na escola. Então, o que que o Gagliardi fez? Ele reúne as melhores cartas dos estudantes, dos alunos dele de letras da USP, pega os argumentos desses alunos e constrói o artigo justificando o seu ponto de vista, não com base em argumentos que ele, Gagliardi, cria, mas ele recorta das cartas dos alunos os excelentes argumentos que eles usam para fundamentar o seu ponto de vista sobre o ensino de literatura na escola. Só um pouquinho, gente, que eu só vou autorizar aqui a entrada da Vilma. Boa noite, Vilma. Tá. Então, gente, só para isso é diferente. Então, eu achei ousado do Denis trazer também esse formato de ensaio, até porque na academia brasileira não se gosta muito de ensaio. Se entende, por exemplo, que um estudante de letras jamais poderia escrever um ensaio. Isso vocês podem, eu aprendi isso em metodologia científica, que só quem tinha direito de escrever ensaios eram doutores, nem doutorandos, eram doutores. Então, a gente tem toda uma tradição que a gente tenta moldar a martelo, moldar a força, a análise da literatura, o contato com a literatura, ao cientificismo, sendo que não é ciência, é humanidade. Tá? Então, aí vem a crítica. Primeiro, aqui aparece, eu coloquei aqui a citação, tá? De um desses estudantes que participa. E aí o estudante diz assim: a literatura não é, abordando experiência literária, a literatura não é, certamente, uma forma mais fácil de aprender história ou sociologia. Tá? Claro que tem pessoas que acham que a literatura serve só para isso, para você ler a obra literária, para você saber da história ou a sociologia de uma determinada época, porque acaba se levando em conta somente esses aspectos e não os aspectos literários. Tá? Só um momento aqui, só vou uma coisa aqui, gente. Tá, deu tudo. Ok. Então ele diz: para esse fim, tem textos muito mais eficientes do que os textos ficcionais. Se você quer aprender história e sociologia, estude o texto do historiador, do sociólogo. Mas existe um pensamento cartesiano, um pensamento quadradinho, digamos assim, na academia, ou um que a gente chama de um pensamento hermenêutico, que baseado nesse cartesianismo, acha que a literatura só vai ser estudada se ela puder ser mensurada, ela só vale como mensuração de alguma coisa. Então, se busca nela somente a história ou a sociologia, que são ciências humanas, são humanas, mas são ciências ainda, como uma forma de justificar todo o trabalho do professor. Tá? Só que aí, esse mesmo estudante da USP, ele argumenta a compreensão de que a própria experiência literária, a compreensão de que é a própria experiência literária que está em jogo e não uma imperfeita imitação da realidade, pode parecer simples para aqueles que de fato descobriram o valor da arte em suas vidas, mas é um duro obstáculo aos que se sentem mais despertados por um texto dito objetivo. Esse estudante está criticando a ideia, por exemplo, de você ler a literatura para tentar buscar qualquer tipo de fundamentação para uma análise baseada em ciência, tá? E ele diz que quando a gente ensina literatura, quando a gente lê literatura, a gente tem que buscar a nossa experiência de leitura, a nossa experiência literária. O que que eu senti ao ler aquele livro? O quanto esse livro, essa obra, esse conteúdo me impactou. Quando eu estava lendo, de uma certa maneira, isso me evocou cheiros, memórias, imagens, me fez chorar, me fez rir, ou ainda se havia um conteúdo erótico, o quanto isso me impactou também, ou provocou humor ou raiva, tá? Então, a análise e o ensino da literatura para esses estudantes poderia estar muito mais voltada e vinculada a essa questão da experiência literária. Eu sei que isso conversa bastante com algumas questões, né, que vocês têm visto com a professora Grace, que é da ideia do Gumbrich mesmo, né, das teorias do Gumbrich, mas não é ele que está falando aqui.
e sim são estudantes de letras da USP que têm também essa percepção. Então vejam que é uma ideia que está, digamos assim, em voga, que ela está aparecendo por todos os lados como uma tendência mesmo. Pessoal, qualquer uma que queira a qualquer momento interromper e falar, fiquem à vontade. Eu não posso ver o rosto de vocês nem ler o chat, porque eu estou projetando a minha tela, então eu não consigo interagir com vocês nesse momento, tá? Eu queria É. falar rapidinho. Fale, Vitor. Desculpa. Imagine. Você falou assim que foram os alunos, né, que escreveram parte desse ensaio, e essa nova consciência sobre mensurar a literatura por meio das experiências, como o primeiro tópico, é uma nova tendência, que obviamente a gente está olhando pelo lado não hermenêutico, né, dessa provocação, do que o texto traz, o contato traz, e que agora, né, a gente vê isso mais palatavelmente com o Gumbrich por causa da Estímulo. Mas eu acho que acho que eu cheguei a falar, eu acho que muito tardiamente a gente usou das estratégias de leitura, tanto para interpretação quanto para acessibilização e apresentação de uma forma equivocada, e muitas vezes o aluno, sem ter conhecimento acadêmico ou do objeto literário, já tinha essas experiências, só que daí isso foi passado como se fosse agora uma novidade, né, mas na verdade não, porque a gente já tinha esse contato, já existia esse processo de mensuração da literatura no nosso organismo, no nosso contato físico, existencial, material, emocional, etc., por meio desses acessos, por meio dessas conexões. E eu acho que uma coisa que eu posso dizer assim, que eu não concorde com o fato de que, por exemplo, o intelectual, né, ele busca um meio, como no caso, recentemente, a tendência contemporânea do estudo da estímulo, para trazer uma experiência que já é do meio da experiência humana, vamos dizer assim. Isso Perfeito. não tá dissociado da experiência humana, né? Ele está incluso ali. Então, eu acho que isso é um erro, sabia? Na minha visão, né? Eu falo isso por mim, Vitor, porque se entende como se fosse uma descoberta, e obviamente o é, só que porque a forma, talvez, como foi trazido, parece interessante, mas isso já existia. E muitas vezes o lado não hermenêutico, vamos colocar assim, o lado não hermenêutico, desculpa, o lado hermenêutico, vamos dizer assim, ele já fazia isso de uma forma instintiva ou de uma forma mecanizada, dependendo de como ele ativava esses códigos dentro da literatura ou em outras expressões também, que a gente vê isso também com filmes, né, com teatro, etc. Então, eu acho que eu ainda fico muito redutível, eu falo isso por mim, Sim. em relação a como essa tendência tem sido analisada e ah, abordada e também aceita de uma forma como se fosse algo inédito. E não é, E não é. a única coisa, eu concordo plenamente contigo, Vitor, e esse texto que o Denis nos trouxe, assim como o capítulo que nós estudamos na aula passada, mostra que isso não é novo, isso vem sendo, já está sendo discutido e vem como uma tendência que emerge em vários campos há muito tempo, antes muito da gente conhecer até mesmo a teoria do Gumbrich. Isso já está em outras bocas, é só a gente ir atrás e a gente vê que isso já existia. O que eu vejo que ele trouxe é dar um nome para isso que a gente sentia, mas não tinha um nome para definir. Me parece que a ideia dele não é nova, somente como é que eu vou dizer, a nomenclatura para definir essas coisas, eu acho que seria a contribuição dele. E essa conceitualização, essa definição, para trazer a ideia é que já existia, vamos dizer assim, mas não colocado da forma como se coloca dentro de um ensaio ou dentro de uma teoria científica, no caso da estímulo, porque a gente até pode fazer uma acepção dessa estímulo com vibe, por exemplo, né? Sim, sim. Com atmosfera e etc. Então, muitas vezes a gente já falava de clima, existe um clima aqui nesse livro, existe um clima aqui nessa narrativa, e a gente só não estava sabendo expressar isso da forma como ele trouxe,
porque a gente estava vivenciando isso. Então, obviamente, a gente não vai ter todos os recursos e todas as, sabe, e todos os acessos ali às artimanhas para poder ir, sabe, pensando o negócio ali e aquilo emergir de uma forma que fique, ok, é isso. Temos a concreção do que a gente precisava, temos o resultado de tudo isso que a gente vinha experimentando. Eu concordo plenamente com você. Cada vez mais eu tenho visto exatamente da forma como você está vendo, que não tem novidade nenhuma nisso, tá. E assim, ó, o que que na verdade ele está corajosamente propondo, além de dar nome? E é um nome que ele também não inventa. Ele busca dentro de um conjunto, de uma tradição, o estudo histórico, ele faz uma arqueologia da palavra estímulo, por exemplo, para indicar o que que ela poderia ser considerada nos dias atuais. Tá, então ele também não inventa a palavra já existe. Só que ele associa a estímulo com a questão da linguagem, de uma certa maneira, sem incluir o afeto, porque o afeto é a Lígia que inclui, tá. Então não tem ali uma grande novidade, não. Só que o que é interessante é a abordagem de entender que se você na academia, que esse tipo de leitura já existia, já era reconhecido, só que é atribuída à leitura dos não iniciados. Ou seja, existe um preconceito em cima da ideia de você acessar a literatura para ter prazer estético e você se vê na liberdade de sentir alguma coisa e gostar da obra simplesmente porque você gostou, e não ter outros fundamentos teóricos para justificar o seu argumento. O que estaria na mão, então, dos iniciados, dos acadêmicos, das pessoas que poderiam montar esse discurso com base numa hermenêutica. Tá, mas, como é que eu vou te dizer? Eu vejo que realmente não é novo, tá, não é nenhuma novidade. Até porque esse texto mesmo que a gente está lendo, ele é mais anterior e tudo, e ele não traz os nomes, mas traz a mesma abordagem. E pela boca de quem? Dos estudantes, tá, que no caso são estudantes de letras da USP, eles seriam iniciados, eles não são leitores comuns, eles são iniciados. Só que ao olhar para o ensino de literatura, eles percebem que poderia e deveria ser dessa forma, pela busca da experiência, já até porque esse aluno do ensino da educação básica, ele não tem repertório para fazer uma leitura hermenêutica da obra, né. Então, vejo que seria mais no sentido de estimular o professor a valorizar essa experiência literária nos alunos como uma forma de vivenciar a literatura, né. Ué, interessante você ter percebido isso, Vitor. Eu concordo com você. Eu já tinha percebido porque, assim, eu falo por mim, né, eu antes de entrar na academia, as minhas leituras eu fazia com base no que aquilo me provocava, eu sempre usava até inclusive muito essa expressão, parei um pouco de usar por conta agora dessa definição que existe como uma nova tendência que a gente está conversando, mas eu sempre falava assim: "Aquilo me atravessou". Eu falava assim, sabe, dessa forma, porque precisava me atravessar, se não me atravessasse eu simplesmente, sabe, eu não tinha essa conexão, eu não tinha, parece que eu não vivenciava aquilo por completo, aquela experiência da leitura. E aí, por que que todas essas leituras que até vieram antes de eu entrar na faculdade, em contato com pessoas que fizeram letras e que me incentivaram a fazer letras, já mexiam comigo, sabe, como se tivesse alguma coisa, nas minhas entranhas, no meu organismo. Eu gosto de usar a palavra orgânica, porque eu acho que é muito orgânico, né, faz com que o meu corpo sinta e reaja, sabe. Então era como eu me sentia, parecia que depois que eu tivesse o contato com essas obras, eu não era mais o mesmo. Eu literalmente, até então eu era uma coisa, depois que eu vinha a ter o contato eu era outra pessoa, e aquilo me atravessava, eu sempre usava esse tipo de expressão. Muito boa, atravessar, é exatamente ela, daí dessa corporalidade, né, desse perceber na carne, justamente aquilo que você está lendo, que a linguagem está provocando um efeito em você, né, já que o cérebro não, ele não separa, em termos de sensação, o real e o ficcional, E o né. cérebro ele é muito enganoso, né, ele vem para te dar os 2 lados da moeda, e você fica nessa de você acreditar e não por exemplo, né, acreditar, não acreditar,
viver e não viver, tipo, na questão ali do contato com a obra, né, literária. Então o cérebro ele vai para os 2 lados, ele te dá as 2 vertentes, né, de interpretação, não interpretação, de sentimento, não sentimento, afeto, não afeto. Então por esses motivos que, às vezes eu até achava isso muito chato também, na minha cabeça de não iniciado. Muito chato de tipo: "Ai, será que eu só tenho que entender a obra? Será que eu só tenho que procurar uma interpretação, algo que de mais-valia aqui, que faça ter algum valor para eu, sabe, levar isso para as pessoas que não tiveram?" Sabe, eu me acho tão pedante quando eu falo: "Ah, eu li tal obra que tem um determinado ensinamento." Isso não é legal, porque parece que eu tive uma certa tive acesso a um certo conhecimento que outra pessoa não teve e que isso me coloca num lugar que talvez não é um lugar de melhor em relação a outra pessoa, porque ela também pode estar lá e ela também pode estar num lugar só de deslocamento, num dado momento, dado contexto, enfim. E isso, de algum momento, essa obra pode chegar nela, só que não da mesma maneira que eu. Então por isso que achava muito, imposto, sabe, você chegar e falar: "Essa obra tem essa determinada interpretação", achava aquilo muito impositivo. E aí hoje quando a gente vê que existe uma teoria que fale e que aborde essa ideia da experiência acima de tudo, por causa da vivência e dessa questão mais humana e da carne, como você falou, isso já deixa a literatura num lugar que é para todos, independente de quem esteja em contato com ela ou não. E Exatamente. como, né. Uhum, uhum. Eh, Dentro dessa ideia, o autor do texto até ele diz que a literatura não se ensina, o autor do texto, um dos autores do texto, que um dos estudantes diz: "Literatura não se ensina". Por quê? Porque o conteúdo não é mensurável, como você ensinar física, matemática. E sim, o que que ela é a literatura, ela permite uma vivência, os alunos já estão falando isso aí, ó, de percepção, de consciência, de reflexão, dos afetos, permite uma experiência transformadora. Eu vejo por que que isso é útil para nós, ter essa ideia. É justamente porque o nosso estudante da educação básica, ele não é o leitor iniciado. E hoje a gente vive num contexto em que os nossos estudantes, nós mesmos estamos muito ligados ao virtual, né, à experiência virtual, e com a pandemia a gente ficou mais afastado dessa questão física, do contato, e talvez a forma que haja de você poder concorrer de alguma forma para esses estudantes em formação, usando literatura com, por exemplo, um meio eletrônico, é você desenvolver alguma forma de colocar esses estudantes, é assim que eu tenho tentado fazer, em contato com essa experiência real. E eles valorizarem aquilo do sentir, né, que eles saiam dessa situação de estar anestesiados em função do virtual e do joguinho e das experiências gamificadas, né, como as únicas formas de obter estímulo para ir atrás de alguma coisa. Na literatura, o estímulo pode ser emocional, físico, lidar com outra forma de você, digamos, ter adrenalina em fazer alguma coisa, né. Então, a literatura não se ensina, a literatura em si, ela vai provocar uma experiência, e é como até o Victor comentou: "Gente, a minha experiência não vai ser igual a de vocês", mas são experiências possíveis, experiências válidas. Tá? Não vai ter nada, nenhuma obra literária que vai fazer com que todos gostem delas. Todos podem gostar da interpretação que se faz daquela obra. Pode ser muito interessante a análise que uma pessoa faz daquela obra, mas ao você ler, talvez você não chegue numa uma experiência tão agradável para você, tá? Então, é de novo, é provar, é se aproximar do objeto. Aí, gente, outro trecho dos alunos diz assim que para formar um sujeito leitor em sua completude, você precisa fazer com que ele prove de textos ficcionais e não ficcionais. E que, ainda que na carta desse professor de linguística para o jornal, para a Folha de São Paulo, ele diga que por que que se por ele questiona: "Por que que os alunos têm que estudar literatura na escola, se eles não estudam música, não estudam pintura, não estudam outras artes? Por que que a literatura tem que ser uma arte mais importante do que a outra?" Quem disse que os alunos na escola não estudam outras artes? Eles têm sim disciplina de arte.
E eles podem sim entrar em contato com outras artes, então eu não compreendo o fundamento do argumento desse professor, tá. E também, ao pensar a literatura como arte, né, na carta, o professor de linguística, ele coloca arte como objeto estético, artístico, mas basicamente como algo inútil. Ele parte de um pensamento totalmente utilitarista, que só vale você colocar na escola aquilo que vai ter uma aplicabilidade imediata. E não pensa a escola como um espaço de formação do cidadão, do ser humano também. Então, tudo isso converge, e agora a gente pode pensar naquelas disciplinas todas que vocês fizeram de didática, naquele pensamento racional, cartesiano, da escola como um lugar de preparação única e exclusivamente para o ensino técnico, para você se tornar um operário, para você ir para o trabalho. De pensar na escola que vai formar o filho do operário para que ele seja útil na indústria ou no comércio, e não na escola como um espaço de formação universalizada e humanista, tá. A cultura letrada é um direito. Você permitir que o seu estudante, ele tenha aula de arte na escola, tenha aula de literatura, é você permitir que ele sonhe. E isso é um direito que foi tirado com o capitalismo, basicamente, do filho dos pobres, né. Ele tem que crescer para trabalhar e dar o resultado o mais brevemente possível, porque ele é mão de obra. Então, nossa, é muito controverso tudo aquilo que ele está realmente afirmando na carta. E aí, o que que acontece? O argumento que o professor de linguística usa é o seguinte: por que que você vai dizer para o seu aluno da escola ler um clássico como José de Alencar, ler um clássico como José de Alencar, quando ele fala, quando você poderia estar lendo o ele agora eu não estou lembrando, assim, Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, que é um sociólogo. Só que veja que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você lê um sociólogo, você vai saber, você vai ler por causa da sociologia. Agora, porque o José de Alencar, porque aquela linguagem não é do contexto do aluno. Claro, esse aluno vai ter muita dificuldade, sim, essa é só uma linguagem que historicamente está muito afastada do momento dele. Mas a gente não coloca literatura na escola só para ensinar linguagem. De novo, ele tirou totalmente do contexto da literatura a questão da experiência artística, tá. E aí ele diz assim: "Ah, porque imagina, isso não está ligado". Aí ele fala de Kafka, fala de Joyce, e cita outros clássicos aí da literatura. E aí a pergunta que fica para ele é o seguinte, né, que é feita pelos próprios estudantes ali, que perguntam o seguinte: "Tá, mas será que Kafka e Joyce também, que são de outras épocas, expressam a linguagem contemporânea dos estudantes em outros países do mundo? Porque parece que ele considera mais válido fazer esse tipo de leitura", tá. Então, eh, de novo, critica como a literatura como arte e estende o ensino da literatura dentro de uma ideia de funcionalidade, de aplicabilidade. Ele olha para a literatura mais ou menos assim, gente, trocando em miúdos, diz: "Para que serve isso?", tá. E nem tudo tem que ter utilidade. Tem coisas que elas existem fora do pensamento capitalista, e são essas coisas que nos compõem como humanos, né. Esse pensamento cartesiano e capitalista, ele nos desumaniza. E nesse desumanizar, né, nós nos tornarmos uma máquina de trabalho, uma máquina de produção, um elemento técnico ali para produzir lucro para o patrão na sociedade, não precisa haver subjetividade. Então por que o estudo da literatura? Então é meio decepcionante, assim, o conteúdo da carta do linguista. Ó, ele diz assim, ó, eh, o questionamento o que aparece é: "Quem realmente sério ousaria dizer que o que está faltando não são Milton Santos ou Sérgio Buarque de Holanda, em que pese a importância que tem na formação de qualquer indivíduo, mas sobretudo mais imaginação às escolas". E é o ponto que tá faltando. Esse é o contraponto do Gagliardi.
Ele está dizendo: "Quando eu olho para a literatura, eu estou pensando que falta imaginação, falta humanização na construção desse currículo escolar". E a literatura pode ser uma chave para isso. Assim, no caso outras artes também, mas no caso do uso da linguagem, seria um caminho possível. Até aqui tudo bem, gente? Eu vou passando. Pode Sim. falar. Eu acho legal ali quando você fala, por exemplo, da ideia do linguista, quando ele acha que determinado texto não tem valia por causa da questão utilitária, né, desse texto e a funcionalidade dele na sociedade, na prática, né. Mas Uhum, isso também até, se você for olhar, né, a gente que está dentro da academia sabe que a própria linguística, ela tem a contradição dela e também a própria linguística vai apresentar variação e variante, que já aí, por si só, são 2 conceitos, né, dois contextos que acabam, por exemplo, confirmando a teoria de que a gente tem variações de tudo, inclusive de aceitação, utilização ou não para isso que a gente tem como objeto e texto literário, seja para o não iniciado ou seja para o iniciado em literatura, né, seja para o entendedor também. Então isso até eu vejo que às vezes muitas vezes realmente é assim, né, o linguista acha que determinado texto não tem valia por não ter utilidade, como se não funcionasse da mesma forma que funcionaria uma operação lógica, por exemplo, né. uhum. E eu também acho que, falando sobre a questão do texto do você falou do José de Alencar e do Sérgio Buarque, que muitas vezes, você vai apresentar um texto desse, né, como foi citado ali, e esse aluno fala, por exemplo, no dialeto da comunidade dele, fala em gíria, então assim, é óbvio que esse texto ele não vai trazer nenhum tipo de conexão, eh Imediata, né. imediata e emocional. Não vai ter nenhuma afetividade emocional com afetividade, desculpa, com esse aluno. Por quê? Porque esse texto é um texto pedante, né, a priori ele é pedante para o aluno que não é iniciado. E mesmo para o aluno iniciado, às vezes, até para doutores, tem doutores que não gostam. Então imagine. Aí a gente já cai nessa contradição de novo, sabe, por mais que você estude. Então é inaceitável, eu acho que ainda a gente tem que tentar, não ser não a ser talvez a grosso modo combater esse tipo de, pensamento, de funcionalismo, pra operacional em sociedade do texto, porque obviamente o trabalhador, o operário, ele não vai ver o texto como funcional para ele que precisa trabalhar como uma máquina, né. Seria utilitarismo o termo até, Vitor. Utilitarismo. É pensar que aquilo tudo que você precisa ver na escola, o que você precisa ter acesso, tem que ser algo aplicável a uma realidade concreta e imediata que você consiga mensurar. Exatamente, não vai, porque às vezes aquilo é existencial, aquilo vai Uhum. entrar num contexto que não tem a ver com a prática em si do teu trabalho, mas que vai te formar cada vez mais como ser humano. E acho que muitas vezes a gente, eu digo as pessoas em geral, né, que acabam estudando isso, esquecem que a gente pode usar o texto não no sentido utilitário, né, usar o texto como forma de, abranger a pessoa dentro daquela determinada textualidade, daquela determinada narrativa, sabe. Porque o Uhum. texto ele não tá avulso, né. E como você falou também, que é uma coisa que eu gostei, que eu amei, é que às vezes ele vai estar a par disso, ele vai estar aquém, vai estar além desse contexto capitalista. E aí volta na ideia de que as coisas sagradas elas permanecem, como já dizia o poeta: "Coisas Sim. sagradas permanecem". Aham, aham. E olha, isso é interessante, Vitor. E olha, uma outra questão aqui, que é trazida por um estudante da USP. Olhem, gente, esse trecho aqui, eu tive que separar para trazer para vocês. Esse estudante diz: apresentar os alunos à literatura é uma forma de torná-los mais humanos. Até aí tudo bem, concordamos todos, né? Só que olha o argumento que ele usa, ou ela. Não no sentido mais filosófico ou metafísico. Ou seja, quando eu apresento a literatura para esse estudante,
Tudo bem que eu vou modificar a forma dele de pensar e de ver o mundo, mas não é só isso. A literatura, ela pode ser apresentada no sentido bruto, é o que ele diz ali entre a palavra bruto destacada entre aspas. O ser humano, uma vez integrado à sociedade, tem na linguagem não somente uma forma efetiva e eficiente, na maior parte das vezes, se comunicar, mas principalmente de vivenciar aquilo que não existe fora do campo da linguagem, fora desse mundo abstrato concreto. Ele está dizendo o seguinte: a literatura, ela também tem que ser colocada como como um acesso, como uma chave, como um portal a esse campo de experiência fisiológico, gente, visceral, de você se perceber parte da humanidade, porque você se percebe humano. Perceber que a condição de ser humano não é só, ela não se dá somente no pensamento e no mundo das ideias, mas a condição de ser humano se dá também por aquilo que você sente como pessoa. E aquilo que a literatura faz você sentir. E a grande crítica, aí sim, que eu poderia trazer, que eu acho que vale a pena, do Gumbreth, é isso, que a academia, ela se desenvolve no nível do mental. A academia aceita a filosofia, aceita a metafísica, mas fora, é claro, né, quando a gente está lidando com fenomenologia, que é essa questão do fenômeno, ou do objeto que afeta e o que, que a gente percebe como corpo, a nossa percepção do corpo em relação ao mundo, tá? Isso é apagado. E de onde que isso vem? Isso vem lá desse pensamento cartesiano, que a mente está em oposição ao corpo, tudo que e como a visão de mundo é dualista, tudo que é relacionado à mente é superior, tudo que é relacionado ao corpo é inferior, é feminino, é secundário e precisa ser superado. Isso está também no pensamento judaico-cristão, tá? Que o corpo, a carne, é a base do pecado. O pensamento está ligado ao espírito e a Deus, e isso te torna superior. Mas o que é da tua carne, isso não pode ser levado em conta. Isso não pode ser considerado. Um exemplo disso é a literatura erótica, que sempre foi considerada menor, justamente por quê? Por causa desse impacto que tem no corpo erótico. Por isso é considerado inferior. E é esse tipo de ideia que eu acho que é importante a gente se dar conta, a experiência bruta da literatura, não no sentido de bruto como não só do grotesco, pode ser o grotesco também, por que não? O grotesco como uma oposição ao sublime. Você lê um romance, por exemplo, naturalista, vamos pensar no Cortiço, existe um grotesco ali também, provocando experiência estética na gente. Mas, a ideia da vivência. Vejam que isso não surge exatamente na literatura e também não é novo. Há quanto tempo o pessoal da área de negócios, da administração, do turismo está vendendo a experiência, não mais a viagem? O pessoal da área de turismo tem isso muito forte. Ah, vamos fazer um turismo em tal espaço, um turismo histórico, em que você vai vivenciar determinada situação. Eu gosto bastante de pensar a ideia do próprio Caminho de Santiago, por exemplo. O Caminho de Santiago, você vai comprar um pacote para vivenciar lá na Espanha uma experiência espiritual, transitando por dias por um caminho que você só pode fazer a pé, a cavalo ou de bicicleta, para ter no corpo. Você não pode ir de carro. Você tem que estar em contato com o chão e com a trilha para você ter a experiência espiritual e filosófica de passar por aquele caminho. Quando se vende o pacote turístico, por exemplo, para um Caminho de Santiago, ou para visitar a Casa de Maria na Turquia, ainda que seja com uma base espiritual, de você procurar um pacote como esse, ou o túmulo do rei Arthur, lá em Glastonbury, na Inglaterra, você quer a experiência de estar lá. Você vai na Grécia e vai lá no Coliseu, ou você vai lá visitar as ruínas gregas ou as pirâmides do Egito, porque você quer ter a experiência de ver. Então, isso está muito claro na área de negócio, que é uma necessidade contemporânea. E só agora que se está acordando disso, só agora eu digo assim, século XXI, né, de forma mais intensa, né, se traz essa ideia do vivenciar a literatura, tá? Para uma área que fala dessa questão de
corporalizar a experiência. Sendo que experiência já é uma ideia de corporalização, né, quase que eu fiz é quase uma redundância falar de experiência corporalizada, porque é exatamente isso. As feministas estão falando de experiência desde os anos 60. Os movimentos negros estão falando de experiências de opressão desde muito tempo. Então, o que que acontece? O que a gente percebe é esse movimento de fazer chegar a experiência está chegando lá no canônico da academia, mas isso já está presente há muito tempo, até mesmo em outras áreas. E, veja, e por que que teve esse impacto da experiência, da corporalidade? Porque existe um impacto de venda disso também no mundo capitalista. Então não vem de uma forma totalmente alienada, porque a gente está no mundo capitalista. Vem de uma outra maneira. É claro que você trabalhar isso com a experiência literária, com o teu aluno na sala de aula, eu vejo que não é não é um produto capitalista que você está fazendo. Mas quando o turismo, a área de negócios, a administração trabalha com a ideia de experiência, é nesse sentido. E nesse sentido, o capital dá força para essa ideia, que por mais de 500 anos foi considerado algo inferior, tá? Dá força para que isso possa chegar a ter uma certa distinção acadêmica. Então a gente também não pode ser muito ingênuo com essas coisas, né, gente. Tem sempre históricos e arqueologias e fundamentos por trás de grupos de ideias. Mas a gente está falando de educação, e a gente tem que pensar naquilo que o nosso aluno lucra e ganha com tudo isso, né. E a experiência literária eu vejo que para o aluno é algo produtivo, e que pode ser algo que o tira justamente dessa relação com esse mundo capitalista. Né, porque o livro, ele pode ter acesso e pode ter a possibilidade de vivenciar coisas que o tirem da condição, vejo que não é as coisas não são elas em si, mas sim a abordagem que a gente como educador pode dar, coloque num outro patamar, no caso de experienciação de questões da sua humanidade. Então, por fim, aí ele acaba dizendo que era o linguista, era o professor Luiz Dantas, eu acabei falando para vocês isso no início, ele termina a sua carta lá para o jornal dizendo assim: "Acreditar no caráter fecundador e subversivo da literatura, mesmo nas piores condições, é lutar por um mínimo de luz, para que a barbárie não se torne absolutamente dominante. Não há luz de verdade nas fogueiras acesas ao longo do tempo, onde os livros foram queimados", né, que é o que o Dantas está dizendo aqui. Veja, ele está falando do caráter fecundador e subversivo da literatura. Veja, existe? É claro que existe. Mas como professores, gente, como docentes, no nosso papel de trabalhar a literatura na educação básica, o nosso olhar, o nosso posicionamento metodológico, a nossa forma de olhar para o ensino de literatura é que vai fazer essa diferença. Esse caráter fecundador e subversivo da literatura, tudo bem, ele existe, tá? Mas também precisa um espaço para que isso possa vir a dar frutos também, tá? E aí ele fala ali que essas questões subversivas na literatura é lutar por um mínimo de luz, o mínimo de luz para que a barbárie do capitalismo não se torne absolutamente dominante. A barbárie no capitalismo não é falta de civilização. Mas é a barbárie de você viver simplesmente em busca de ser útil e do utilitário, e não dessa experiência humanizante, tá. Ele diz: "Não há luz de verdade nas fogueiras acesas ao longo do tempo, onde os livros foram queimados". Ou seja, eh, você, de uma certa maneira, empoderar esse estudante da educação básica, para que ele acredite que a experiência que ele vivencia por meio da sua leitura, tá, é uma forma de você evitar que o livro seja queimado, tá? Porque você permite e propõe a ele uma outra possibilidade de olhar para a literatura e investir no seu desenvolvimento, na sua humanização. Alguém falou alguma coisa, deixa eu voltar aqui para a tela.
Com área de negócio, administração e mundo de business. Aham. Exatamente. Alguém quer comentar? O Vitor quer falar? Eu tô vendo que você levanta, não sei se você já tinha levantado a mão aqui, mas é que eu não Não, consigo ver a tela, agora que eu tô voltando. eu queria falar que essa fala final, ela é é a síntese exatamente de tudo, porque o fato desse livro ser subversivo na sua forma composicional, e a gente vou pegar um exemplo, né, desses corpos que já estavam sendo falados, dessas experiências em corpos femininos, em corpos negros, que a gente vê, por exemplo, por exemplo, no nosso dos seminários desse semestre com Denis, do último bimestre com Denis, que é Poncia Vicêncio. Então imagine, Ai, se maravilhoso. dá essa a esse direito, se dá a essa consciência do corpo, dessa forma como em Poncia Vicêncio e também tantos outros, né, que a gente tratou aqui do romance contemporâneo, isso causa uma revolta. Essa revolta ou, esse contato em que a gente faz com que esse aluno perpetue o legado da literatura, mesmo em se tratando de um paralelo que lá atrás se queimaram bruxas e livros inclusive escrito por elas, porque se estava tratando de coisas que ali, naquele momento, ninguém queria falar do obscuro, né, dessa forma de tratar do obscuro do ser humano, isso obviamente causa essa revolta. E é esse talvez o próprio, o grande medo tanto do capitalismo quanto do pensamento conservador e do pensamento estrutural, né? Porque o pensamento estrutural ele quer que as coisas fiquem em ordem, que pareçam que a gente é civilizado na nossa forma completa, vamos. Cortou o teu áudio, Vitor? Ou alguma coisa que o meu, eu peço perdão também, fechei meu áudio aqui para, mas cortou o teu áudio, não tá saindo mais a tua voz, Vitor. Eu não sei se é problema no microfone. Vocês estão aí, gente? Tô ouvindo. Ah, então tá, eu não sabia se a minha internet tinha caído. Porque parou de a voz do Vitor cortou, sabe. E aí eu não sabia se eu tinha caído, se ele estava sem voz, se vocês estavam aí. Mas obrigada por responder, gente. Gente, vocês acham que, fica claro para vocês, eh, digamos assim, a proposta que está sendo dada aqui, que quando você valoriza a experiência desse teu estudante da educação básica e permite que ele não goste de algumas obras literárias, mas de que você mostre uma quantidade até que algo converse com o coração deles. Que nesse empoderamento ele descobre uma outra forma de se perceber humano, de se perceber sujeito, pessoa no mundo, e de você até mesmo romper com esse vínculo capitalista do utilitarismo que eu estava falando, quando esse aluno diz: "Olha, eu aprendi a gostar de literatura e eu faço isso só porque eu gosto". E é uma coisa que eu estou me dando de presente e me permito sentir também. A tecnologia, cada vez mais ela está presente na vida deles, mas a tecnologia ela está presente de uma maneira que não necessariamente os conduz a experiências emocionais complexas. Nem vou entrar na questão intelectual que está muito batida, mas as experiências emocionais complexas que se pode ter por meio da tecnologia. Quando isso é combinado, você possibilita o empoderamento desse aluno, de escolha. E eu acho que esse é um dos pontos de possibilidade de a gente olhar para o ensino de literatura, sabe. Ligando, mas não de forma ingênua, de achar: "Ó, agora nós temos a solução daquilo que ficou esquecido". Não, entender que teve toda uma base, teve todo um contexto capitalista que valorizou também esse tipo de pensamento, para a gente voltar a buscar essa questão da experiência, tá. Mas dentro disso, você como professor está com a faca e o queijo na mão. E está sempre se questionando, porque não vai ser fácil você chegar para os teus alunos do ensino médio, que é extremamente difícil para falar a verdade, ou até do final do Fundamental 2, quando eles já estão, digamos, com os hormônios da adolescência pululando na cabeça deles, eles só querem se envolver com coisas que os interessem, eles se tornam mais imediatistas
e refletem espontaneamente esse pensamento capitalista do estímulo-resposta, daquilo que serve, do utilitarismo. Então você luta contra o sistema, você luta, que pode ser dominante, você luta contra você, de ficar questionando se o seu trabalho está sendo válido ou não, e você luta contra a reação de alguns dos seus alunos, que não necessariamente estão questionando o teu trabalho, mas que estão se formando como sujeitos adolescentes e que para isso eles têm que te desafiar, porque você é um adulto importante na vida dele a ser desafiado como autoridade, como professor. Ainda que só o que você queira seja o bem e o desenvolvimento desse sujeito estudante. Então é uma luta muito grande, assim, sabe. Fico imaginando, assim, você se torna quase um herói solitário, muitas vezes no meio disso, porque às vezes nem teus colegas vão te compreender exatamente, quando você acredita nesse poder transformador da literatura. Às vezes você está na escola e teus colegas não leem, estão há anos sem ler livro nenhum, e o cara é professor de português, ele não lê. E aí chega você e faz uma proposta de trabalho com literatura na escola, e eles não entendem o que você está fazendo, acham que você está dando serviço para eles. E daqui a pouco eles estão te olhando com raiva, eles estão com inveja. Tá? Então, mas não é para botar medo em vocês, tá? Tô só abrindo meu coração em relação a algumas experiências que eu tenho percebido ultimamente, mas isso não é motivo para desistir não, ora. Eu nunca fui para ser Maria vai com as outras, não é isso? Ou João vai com as outras, sei lá, tá? Então por isso que a gente tem que fazer essas coisas acreditando de verdade no que a gente está fazendo, porque às vezes a gente é um guerreiro solitário mesmo. Pessoal, ficou alguma questão, alguma dúvida? Isso que eu trouxe para vocês trabalhou com horizonte de expectativas, a explicação ficou clara. Queria só que comentasse se está tudo certinho, se querem perguntar alguma coisa. Mas tá tranquilo, prof. Sem dúvidas. Uhum, uhum. Obrigada, Tranquilo. Lária. Tranquila, Yasmin falou. Quem mais falou? Acho que foi a Nicole que falou? Ou foi a Lourdes? Eu não ouvi de quem foi a fala por último aqui. Mas então tá certo, gente. Então, seria isso por hoje, né? E eu agradeço a atenção de vocês, a presença, e qualquer coisa, me chamem, vocês têm meu WhatsApp e a gente vai conversando. Bons trabalhos aí para vocês, né, que a orientação do trabalho que o Denis fez parece bem interessante. E nos vemos por aí, gente. Um beijo grande para vocês, tá? Boa noite, tudo de bom para vocês.